Boa noite a todos aí. Quem está no Instagram está me seguindo aqui. Estamos ao vivo no YouTube para a gente falar sobre mercado de trabalho, sobre automação industrial. A gente vai falar sobre as vantagens de trabalhar com automação industrial e como o mercado hoje está tendo essa demanda, né? Essa demanda sobre trabalhos na área de automação industrial, tá? Nós temos aqui convidado importante aqui também que vai falar com a gente, mas eu quero saber primeiro, né, esperar o pessoal estar chegando aí da live. Deixa eu configurar aqui para me visualizar vocês aqui também. Isso aí. Muito boa noite. O pessoal está chegando aqui. Deixa eu ver se está tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem aí? Muito bem. Ótimo. O áudio está bom. Jefferson, sim, ok. Deixa eu ver se está tudo certo. Muito bem, muito bem. Hoje a gente vai falar aqui sobre automação industrial, a gente vai falar sobre o mercado de automação industrial e as vantagens, né? Essas vantagens de trabalhar na área da automação industrial, tá bom? Então vamos lá. Recentemente, nós abrimos ontem as inscrições para o nosso projeto, que é a Jornada do Especialista em Automação. Por quê? Porque ali nós verificamos a possibilidade dos profissionais se qualificarem e treinarem mais na área de automação para poder gerar, para conseguir novos empregos, tá? Então, ali nesse projeto que a gente criou, que daqui a pouco eu falo mais sobre ele, tem um conteúdo muito bom que vai te ajudar a ter ganhos melhores na área da automação industrial. Mas o porquê trabalhar, né? Quais são as vantagens de trabalhar com automação industrial, tá? Vamos aqui. Olha só, hoje é mais um grande dia também para a gente, que é o dia que a gente vai bater um papo sobre a oportunidade do mercado de trabalho e essas vantagens, tá? Então, se você já está aqui nessa live, manda para 5 amigos aí para compartilhar esse conhecimento, para as pessoas poderem entrar nessa live aqui e absorver algumas conversas que nós vamos ter aqui sobre o mercado de automação industrial, sobre as vantagens de trabalhar com automação industrial e o mercado como um todo, tá? Então, automação industrial, né? O que é, gente, automação industrial e quais são as grandes vantagens de trabalhar com automação industrial, né? A primeira das vantagens é o aumento de produtividade. Então, a automação, ela traz isso, que você consegue aumentar a produtividade nos seus processos. Então, quando você vai falar de automação industrial, você, numa empresa, numa indústria, a gente pensa em produzir mais. Como que eu posso produzir mais com mais qualidade? Então, a automação, ela ajuda nisso. Ela ajuda em você conseguir desenvolver projetos que vão conseguir ter um aumento de produtividade com menos tempo de produção. Então, você consegue, quando você tem menos tempo de produção e você produz mais, a quantidade maior, você tem um aumento. Esse aumento de produtividade, ele ajuda as pessoas, ajuda os empresários, as empresas a produzirem mais. Então, por isso que é importante a gente ver essa vantagem, né, de aumento de produtividade na automação industrial. E quando você fala de aumento de produtividade, você precisa de algumas características. O programador, ele precisa ter ele precisa ter essa mentalidade, que ele está ali para ajudar o aumento da produtividade. Então, como eu desenvolvo uma lógica, como que eu desenvolvo um processo, como que eu crio toda essa parte de comunicação de uma forma eficaz, que eu consigo ter um aumento de produtividade. Então, eu monitoro, quando você fala de equipamentos, né, de máquinas, o quanto tempo de ciclo que eu posso conseguir na operação dessa máquina. Então, você começa a trabalhar com tempos. Ó, essa máquina, para ela fazer um determinado serviço, ela gasta X tempo. Então, quando eu aplico a automação nela de uma forma inteligente, de uma forma que tende a aumentar a produtividade, eu estou pensando nisso. Como eu faço para conseguir um tempo de ciclo menor no processo de máquinas, entendeu? E quando eu falo para um processo geral, né, máquina, gente, entende o seguinte, uma linha de automotiva, né, de carros, para montagem de carros, e cada
cada parte dessa linha existe estações. E cada estações eu tenho um ciclo de trabalho. Então, por exemplo, eu paro aqui que nessa operação aqui, ela é responsável por fazer um determinado serviço. Ah, qual que é o serviço? Ah, vai chegar o carro, essa estação ela é responsável de colocar as rodas no carro. Então, ela gasta, por exemplo, ela gasta 7 minutos para fazer esse trabalho. Ah, eu aplicando automação, eu consigo reduzir esse tempo de ciclo. Então, eu consigo aumentar a produtividade, né? Então, quanto mais rápido eu entrego, menos operação eu tenho, maior é a minha entrega. Então, eu consigo produzir mais, tá? Então, essa é uma das vantagens, uma vantagem muito boa e bastante utilizada também, tá bom? Vamos para a próxima vantagem. Deixa eu ver se o pessoal aqui, deixa eu colocar o chat aqui que eu consigo ver vocês, falar com vocês também. Deixa eu colocar aqui do meu lado. Deixa eu ver se está ok aqui. Legal. Estou aqui com os comentários de vocês. Legal. Para mim fica melhor assim. Então, você consegue aumentar o quê? A produtividade. Então, quando você tem um aumento a diminuição do tempo de ciclo, você consegue aumentar a produtividade, tá? Isso é uma das primeiras vantagens que a gente tem quando a gente vai trabalhar com automação e trabalhar com máquinas, tá? Eu também consigo ter o quê? Redução de custo e instalação. Então, muitas das vezes, quando eu estou com automação industrial, eu consigo fazer uma implementação que eu vou conseguir reduzir um custo. Ah, mas o custo de quê? O custo, às vezes, de mão de obra. Então, às vezes, eu tenho ali uma mão de obra específica que vai conseguir, sei lá, 3, 4 pessoas, eu vou lá, aplico automação e eu consigo reduzir esse custo de mão de obra, né? Custo de instalação, custo de pessoas estarem ali fazendo esse trabalho, né? Então, você consegue, com a automação, diminuir o preço do seu projeto. Então, às vezes, você está numa empresa, você está ali e você tem muitos serviços manuais. Esses serviços manuais, eles geram vários perigos. Por exemplo, você pode ter acidente, você pode ter erro, né? Os humanos, eles erram, né? Nós passamos por isso, a gente não deixamos de cometer erro, né? Então, a gente comete erros também. Então, isso pode acontecer, né? Por quê? Porque eu faço um trabalho manual. Então, assim, às vezes é muito difícil você não cometer erro, né? Então, quando você coloca... você diminui esses erros também, te ajuda muito. Como é que eu faço isso? Eu faço uma redução de custo também na instalação, né? Isso é importante também. É um dos exemplos que eu estou passando para vocês. Uma das vantagens, né? Eu conheço muitas pessoas que pensam bastante nessa redução de custo nas instalações. Então, às vezes, você vai lá e verifica e fala assim, o que eu posso fazer? Eu vou conseguir, para mim, acionar um equipamento, eu preciso de um CLP, um controlador lógico programável, e eu preciso ter um custo menor para fazer essa instalação desse serviço, né, de uma determinada operação. Então, o pessoal vai ali, por exemplo, se eu não usar um controlador lógico programável, eu acabo usando um painel grande elétrico, cheio de contatores e relés. Eu vou ali e coloco um controlador lógico programável, que o custo é menor. Porque, às vezes, um painel montado a relé, toda uma estrutura dessa montada, ela é muito mais cara do que eu colocar um controlador lógico programável, entendeu? Então, eu consigo reduzir o custo e instalação desse produto também. É uma vantagem muito boa também dentro da automação. E também o que ele faz? A automação, uma das outras vantagens que a gente tem é a otimização da qualidade. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo otimizar melhor a qualidade do serviço que eu estou fazendo. Então, você consegue, por exemplo, quando você está trabalhando numa linha de produção, você tem uma qualidade que você faz, você verifica vários itens de um processo. Então, quando você coloca a automação, você otimiza isso. Você consegue criar processos dentro da automação que verifica a qualidade daquilo que você está fazendo, né? Uma determinada montagem, né? Falando de processo, uma determinada produção, né? Então, por exemplo, você falando de uma linha de alimentício,
um processo alimentício, você pode criar vários cheques de otimização do seu processo para verificar a qualidade, né? Então, isso é importante, é bastante importante você saber a qualidade do produto que você está desenvolvendo. Isso, quando você traz para a automação industrial, você chama um programador, né, um técnico, um analista ou um engenheiro para otimizar a qualidade do seu processo, do processo das pessoas. A gente vai ali trabalhar com itens que a gente pode estar verificando, entendeu? A gente verifica, cria lógicas que a gente faz um monitoramento da qualidade. Se o serviço de execução está sendo realizado, e a gente verifica isso e consegue acompanhar isso na parte de produção da peça, tá? Então, isso é importante, muito importante, a otimização de qualidade, né? Eu, geralmente, quando eu trabalho para otimizar a qualidade, é porque eu já tenho uma linha de automação já rodando e eu preciso melhorar a qualidade do produto. Então, o que a gente verifica? Verifica se toda a operação que está sendo executada, ela está sendo executada da melhor forma. E se está sendo executados os processos. Então, por isso que é importante nós desenvolvermos, né, essas lógicas, toda essa parte de programação visando a qualidade, né? E com isso a gente desenvolve projetos mais padronizados, projetos dentro de normas, projetos que verificam tudo isso para a gente conseguir uma otimização na qualidade, tá? Agora, a gente está aqui, ampliação da segurança do processo e dos trabalhadores. Isso aqui é importante, porque antigamente a gente não tinha tanta segurança na parte de automação industrial. Você poderia criar programas, você poderia criar partes elétricas de uma forma que ainda era possível acontecer alguns erros. Hoje não. Hoje você pode ampliar a segurança dos processos, por exemplo, colocando PLCs de segurança, PLC Safety. Então você cria processos que você precisa de uma dupla checagem, tipo assim, por exemplo, eu tenho uma máquina que eu tenho um botão de emergência. Então, eu consigo criar seguranças específicas ali que vai dar mais recursos, né? Mais segurança para a máquina e para o trabalhador, né? Então, isso é importante. Eu utilizo muitos projetos que a gente trabalha utilizando a NR12, que é a parte de segurança. Então, a gente faz toda essa parte de processo. Então, eu chego a desenvolver um projeto com o objetivo quê? O que eu posso fazer para melhorar a segurança dos trabalhadores e do processo. Então, existem vários instrumentos e equipamentos, chaves, sinais, sensores, que ajudam nessa segurança dos trabalhadores e dos processos. Então, eu integro isso na minha automação, né? Então, o programador, ele vai, quando a gente fala de um projeto safety, nós falamos de projeto de segurança. O que eu posso fazer para melhorar a segurança das pessoas, tá? Das máquinas e equipamentos. Então, são vantagens importantes que a gente tem que estar fazendo isso no nosso dia a dia, né? Então, são algumas vantagens que vale a pena a gente pensar, falar assim, quanto eu posso estudar isso para me aplicar em um processo, né? Isso aí é importante. E eu queria agora uma vantagem que eu queria falar com vocês agora é uma vantagem de possibilidade de monitoramento remoto. Hoje, você consegue fazer um monitoramento remoto da automação. Então, às vezes, eu conheço já plantas, já atuei, já programei plantas que você operava elas totalmente remotas. Então, você não precisava estar dentro de uma empresa, dentro de uma usina, ali fazendo automação. Você poderia estar em um outro ponto fazendo automação. Então, essa é uma vantagem que a automação agora está possibilitando. Possibilita o monitoramento remoto de processos, né? Então, você pode tanto monitorar quanto atuar. Isso é importante também, porque hoje, com o avanço, quando deu a pandemia, né, a gente viu que isso daqui cresceu bastante também para a gente, na automação. Por quê? Vários clientes precisaram de adequações em processos porém, não poderiam receber pessoas visitando na empresa. Então, começaram a fazer o quê? As instalações remotas. Então, as pessoas liberam acesso, a gente faz toda uma infraestrutura para isso.
de acesso remoto na empresa, e a gente hoje consegue desenvolver projetos. Eu tenho acesso a umas 4 empresas que eu consigo entrar na empresa, monitorar os dados do processo, verificar as telas do supervisório, atuar no PLC, tudo isso de forma remota, né? E é importante saber disso, porque existem também processos de segurança que nós instalamos no nosso processo, nas nossas máquinas, na segurança da automação, para que você faça esse tipo de acesso, né? Então, não é simplesmente, vou ligar meu computador aqui, vou digitar o IP lá, vou entrar no PLC e vou conectar. Não, eu tenho todo o sistema de segurança que protege todo o meu sistema de automação para que eu possa entrar ali e fazer adequação na parte de programação do PLC ou na parte de sistema supervisório. E existem também sistemas que a gente pode estar controlando via web, né? Então, você tem hoje bancos de dados externos que você consegue também monitorar esses dados, tratar isso e disponibilizar para uma área de gerência ou para uma área de qualidade. Então, hoje a automação ela possibilita muitas coisas, né? E esse monitoramento remoto ajudou muitas empresas, porque pensa o seguinte, antigamente acontecia um imprevisto num determinado cliente. Aí o que acontece? A equipe ela é chamada e alocada para ir visitar esse cliente e atender ele. E o que acontece? Esse tempo de deslocamento, às vezes poderia ser 20, 30, 40, 1 hora de planta parada ou de máquina parada. Quando você trabalha com esse monitoramento remoto, ela é instantânea. Então, você diminui muito esse tempo de deslocamento. Então, com isso, eu consigo ter menos tempo de máquina parada. Então, existem vários tipos de contratos de manutenção, que você monitora sistemas totalmente remoto. Então, você faz parte da automação, você tem um computador que faz parte daquele acesso, você acessa e faz toda a manutenção lá necessária. E tudo isso de forma remota, tá bom? Então, vale muito a pena esse tipo de sistema remoto. Eu não sei se vocês já trabalham com isso, ou já trabalhou, já viu alguma empresa, mas existem várias vantagens quando você trabalha de modo remoto, né? Uma delas é fazer toda essa parte de adequação, a parte de atendimento, quando tem uma manutenção de urgência, tá? E tem alguns processos que nós fazemos, né? Quando a gente está trabalhando com essa parte de automação de uma forma, o monitoramento remoto, né? Então, eu faço download do PLC, geralmente eu não faço download do PLC, geralmente eu só faço alterações online no programa. Conseguiria fazer uma alteração de um download no PLC? Conseguiria. Mas por segurança não é feito. É feito isso quando você está na planta. Então, você tem uma pessoa lá, essa pessoa é responsável, porque quando você faz o download do PLC, você para o processamento. Então, às vezes a planta está rodando, você tem vários motores, vários equipamentos lá processando, trabalhando, eles vão parar quando você fizer o download. Então, por isso que a gente sempre adota de fazer o download em loco. Quando você está lá na planta, você vai e faz o download. Aí você tem um acompanhamento dessa planta lá. E você faz com muito mais segurança, tá? Então, olha aqui para vocês verem, né? A gente, depois disso, de você falar de várias vantagens, né? Que é trabalhar com automação, né? A implementação de uma automação industrial na indústria, por isso que gera essa quantidade de empresas com muitas oportunidades. Por isso que você vê, por ter, igual eu falei aqui, ó, igual a possibilidade de monitoramento remoto. Então, existem clientes que precisam de empresas e de pessoas que façam esse tipo de atendimento, um atendimento remoto. Você precisa de pessoas para o quê? Ampliar a parte de segurança. Você precisa de pessoas que faz otimização de qualidade e de pessoas também que preocupam com redução do custo de uma instalação e aumento de produtividade. Diante dessas vantagens aí que eu estou acabando de falar, gerou o quê? Várias oportunidades de emprego, né? Então, fazendo uma análise, olha só, inovação é peça de crescimento de industriais do país. Então, olha aqui eu estou dando um exemplo de uma pesquisa que foi realizada aqui, que o percentual de crescimento é bastante representativo
para automação industrial. Então, para vocês se está com dúvida se realmente a automação é o melhor momento para entrar na automação, eu trago aqui para vocês exemplos da inovação, o quanto que ela está crescendo, o quanto que ela está gerando de oportunidade no mercado de trabalho e que precisa de pessoas para isso, tá? Então, aqui, ó, eu dou um outro exemplo, aqui, ó, do G1, está falando assim, ó, automação e mecatrônica são as áreas que terão mais oportunidade de emprego até 2025. Mostra estudo. Então, o que acontece? Olha para vocês verem, tanto a automação quanto a mecatrônica, né, que utiliza uma parte também de disciplinas, né, de elétrica, de automação, de sistemas, né, você vê o crescimento, né, o quanto está crescendo no mercado de trabalho. Então, o quanto de vagas o mercado está precisando para esse tipo de trabalho que eu falei para vocês. Tá. O próximo está aqui, automação 1,5 milhões de novos empregos até 2030. Então, eu expliquei. Eu preciso de pessoas para isso. Eu preciso de pessoas capacitadas, que saibam trabalhar com automação. Entendeu? Então, isso é muito importante para que as pessoas venham aqui e consigam trabalhar e fazer um trabalho muito bem feito, buscando todas essas vantagens que eu falei de automação para vocês, tá bom? Agora, eu trouxe um convidado especial, é um amigo meu, é o Edson Prati, para falar um pouquinho sobre mercado de trabalho. Profissional, o que o profissional precisa ter hoje para se encaixar no mercado de trabalho, quais que são as vantagens, né? Para tudo isso, para a gente mostrar para vocês que o mercado tem muita oportunidade, ele está crescendo, são vantagens importantes que a gente está falando aí para o pessoal que quer entrar na automação, e eu vou chamar essa pessoa aqui, que é o Edson Prati, um amigo meu aqui, deixa eu conversar com ele. Para vocês que não conhecem o Edson, ele é um gestor de empresa, ele, assim como eu também, ele faz contratações de pessoas, e ele veio aqui falar um pouquinho com a gente aqui sobre o mercado de trabalho e esse tipo de profissional que a gente está buscando. Tudo bem, Edson? Eu não estou ouvindo. Estão me ouvindo aí agora? Sim. Então tá. Esqueci de desmutar. Fala, Thiago. Boa noite, pessoal. Que honra poder estar participando aqui contigo. Que legal. É um prazer meu, viu, Edson? Obrigado aí por ter aceitado o convite de bater um papo com esse pessoal que está buscando entrar na área da automação ou, se está na área da automação, crescer, né, nesse mercado de trabalho aí. E eu queria saber sua opinião, o que você acha aí dessa parte de mercado de trabalho, qual esse tipo do profissional para esse mercado? Você tem algumas dicas? O que você pode falar aí com a gente? Claro, rapaz, acho que tem alguns pontos interessantes que a gente pode comentar aqui, porque assim, existem as questões técnicas, né? Eu não sou da área, mas vocês têm o Thiago, que tecnicamente aqui, com o produto dele, pode ajudar bastante vocês aí nesse desenvolvimento da parte técnica, que é, logicamente, uma vertente que vocês precisam se dedicar, precisam estudar, buscar conhecimento para estar cada vez mais preparados para o mercado. Porém, a gente, na condição de consultor, a gente trabalha com captura aí de profissionais, né, que a gente chama de headhunters, a gente faz esse trabalho, a gente acaba buscando a parte técnica, sim, mas há um equilíbrio com outras competências que vão um pouco além também da parte técnica. Então, o profissional, a primeira coisa que a gente precisa observar nele é se ele tem a capacidade técnica, se ele tem o conhecimento, se ele já desenvolveu algo, enfim, e isso ele precisa obter, de fato. Mas existem outras características que os empresários, as empresas, elas estão buscando também nos profissionais. E características que não dizem respeito a essa parte técnica, somente. Porque, assim, quando eu vou trazer um profissional para dentro de uma estrutura corporativa, nós precisamos olhar diversas vertentes. Porque eu preciso pensar o seguinte, olha, eu vou pegar essa pessoa e vou colocar ela junto com outras pessoas para trabalhar. Então, eu preciso analisar, essa pessoa ela tem capacidade de relacionamento?
ela é uma pessoa boa para se relacionar com outros, ela sabe lidar bem com o trabalho em equipe, ela é uma pessoa proativa, ela não é uma pessoa proativa, ela é uma pessoa enérgica demais no seu pensamento, nas suas posições, nas suas ideologias, tudo isso que às vezes é um mundo meio que em volta, né? Principalmente na área da automação, que é uma área tão técnica, e as pessoas, elas muitas vezes se aprofundam nessa tecnicidade da coisa e esquece que muitas vezes esquece que nós somos seres humanos. E as empresas, cada vez mais, elas estão preocupadas em ter um bom ambiente de trabalho, que não diz respeito tão somente às capacidades técnicas, mas também às capacidades de relações interpessoais. Então, uma das coisas que eu julgo ser muito importante para um profissional ele desenvolver são as capacidades interpessoais, além, como eu já disse, da capacidade técnica, que é uma capacidade óbvia. Eu não vou contratar uma pessoa para atuar na área de automação se ela não tem o conhecimento só porque ela é uma pessoa que sabe se relacionar. Não. O primeiro filtro é esse, conhecimento, a parte técnica. Mas é necessário para o profissional que quer se inserir no mercado que ele desenvolva habilidades correlatas, que muitas vezes não tem nada a ver com a parte técnica. Então, a capacidade de se relacionar, a capacidade de, por exemplo, desenvolver inteligência emocional para talvez suportar um chefe arrogante que não sabe lidar com as coisas e que você vai precisar ter um jogo de cintura para lidar com ele, para poder se manter naquela função. Isso são coisas inerentes de qualquer empresa, né? Qualquer negócio tem essas peculiaridades. O próprio fato, uma coisa que a gente tem observado e a gente tem se preocupado muito ultimamente é a capacidade da pessoa se atualizar. Porque nós vivemos também num momento da humanidade em que a gente chama que é a era do conhecimento, sabe? Nós estamos vivendo a era do conhecimento. O pessoal que está aqui nessa live agora, o que vocês estão consumindo, esse conhecimento que vocês estão consumindo, o conhecimento que vocês vão adquirir com o curso ofertado, tudo isso faz parte do momento, da era em que nós vivemos. Então, tá tudo certo, está corretíssimo. Mas uma preocupação dos empresários, das empresas, agora, ao contratar, ao buscar profissionais, qual a capacidade desse profissional dele se atualizar. Ele é uma pessoa que busca conhecimento? Ele é uma pessoa que, principalmente, vocês, uma área extremamente voltada à tecnologia, que tudo está se inovando sempre, coisas novas surgem, eu acredito que sempre tem coisa nova surgindo, se aprimorando, enfim. Então, essa capacidade de você ter um autodesenvolvimento, de você buscar o conhecimento, quando você transmite, deixa claro isso, que você é um profissional atualizado, que você é um profissional que consome conteúdo, isso também é muito bem visto pelo mercado de trabalho. Muito bem visto. Hoje as empresas estão buscando pessoas que desenvolvam habilidade. Muitas empresas, elas têm ali programas internos de desenvolvimento dos seus colaboradores. Mas quando a gente enxerga a sede pelo conhecimento do profissional, isso traz segurança para o empresário. Então, as empresas estão buscando isso. Essa capacidade de relacionamento. Não ser uma pessoa que, tipo assim, ele entra na empresa e não busca desenvolvimento, né, Edson? Ele realmente... tipo, conseguiu um emprego, tô feito, acabou. Porque às vezes a pessoa acha que é só entrar na área da automação e, beleza, agora que eu entrei, tá tudo bem. Mas não, ali quando ele tá buscando, ele tá correndo atrás, isso daí é um fato importante, correto? Exatamente. Essa capacidade de se autodesenvolver, essa proatividade em buscar conhecimento é muito bem visto pelo mercado e é valorizado, porque esse tipo de profissional é um profissional raro. E se você se tornar um profissional raro, você se valorizará. Então, o que é um profissional raro? Um profissional raro, ele tem conhecimento? Muito. Ele tem conhecimento profundo e amplo. É muito importante isso. Ele tem capacidade de relacionamento? Bastante. Ele busca conhecimento? Muito. Ou seja, esse profissional, na medida em que ele se cerca dessas características que o mercado está buscando, ele começa a se tornar
um profissional raro. E a gente sabe que tudo que é raro é valioso. E na medida que você se torna, então, esse profissional raro, ou seja, um profissional que detém características ali que o mercado está buscando, você se torna um profissional valorizado. E um profissional valorizado é um profissional muito bem pago. E o que você acha, tipo assim, o profissional, eu tenho comigo que ele tem que ter a capacidade também de solucionar problemas do dia a dia, né? Então, às vezes, o cliente ele chega com um determinado problema, isso é importante, né, para o profissional, ele entender isso e poder, através disso, trazer ideias para que ele consiga resolver esse problema perante o cliente, perante a empresa que ele trabalha. Então, assim, eu acho que essa parte também é um fator importante, tá? A capacidade de solucionar problemas de pessoas, que é dentro da empresa, né? Por exemplo, eu tenho um processo e esse processo ele tem um determinado problema. Aí eu vou criar uma solução na automação para que eu resolva esse problema. Então, a capacidade de solucionar problemas é um fator muito importante dentro dessa parte do profissional. O que você acha? Rapaz, existem vários tipos de profissionais, e eu queria destacar aqui 2 em especial. Basicamente, o que um profissional, em especial no segmento de vocês, faz é resolver problemas. Vocês resolvem problemas. Você pega um grande problema que alguém está e, através da automação, vocês desenvolvem uma solução e resolvem aquela dor. Então, a função de vocês é resolver problema. Quando eu contrato, na qualidade de empreendedor, empresário, quando eu contrato um profissional, o que eu espero é que ele supra a necessidade daquele segmento para o qual ele foi contratado. Sim. Então, de fato, eu não quero um profissional que me traga problemas. Eu quero que, no mínimo, ele me traga um problema e uma solução. Ou seja, ele precisa ser um resolvedor de problemas. E talvez, para que ele resolva um determinado problema, ele vai ter que buscar conhecimento, vai ter que ir com outros profissionais que podem auxiliá-lo a resolver aquilo ali, participar de fóruns, de comunidades, que ele possa compartilhar aquilo. Para quê? Para que ele tenha a capacidade de resolução, uma proatividade para resolver problemas, o que, mais uma vez, é um ponto para deixá-lo um profissional valioso, e profissionais, repito, valiosos, são profissionais reconhecidos financeiramente. Então, de fato, você ser um resolvedor de problema, e uma observação, existem muitos profissionais que eles são trocadores de problema. Ou seja, ele recebe um problema e, ao invés de resolver, ele cria um outro problema. Sim. Tentando resolver. E, às vezes, ele entrega isso ali pro gestor dele, pro líder dele, tipo com uma batata quente, sabe? Tá, esse e resolve, tipo de né? profissional, as empresas, exatamente, as empresas, eles, olha, o problema que você me trouxe é esse, mas aqui, toma esse aqui e resolve. Ou seja, ele foi um trocador de problema, ele não resolveu o problema. E cada vez mais, a gente está buscando profissionais e resolvedores de problema. E esses profissionais são valorizados. É muito verdade que, cada vez que passa, as empresas, os empresários, de uma maneira geral, eles têm entendido sua posição dentro da empresa. E quando ele entende a posição dele da empresa, o gestor, quando ele entende, ele quer se cercar de pessoas que propiciem a ele essa posição. Então, ele não é o cara de ficar apagando incêndio, ele é um cara de agir taticamente. Então, o que ele vai querer se cercar? De pessoas que sejam bons bombeiros. Ele precisa ter uma boa equipe para apagar incêndios para ele. E essa pessoa, quando ele encontra uma pessoa, um ótimo bombeiro, essa pessoa é reconhecida. Então, o profissional hoje que quer ter o seu reconhecimento e ser, logicamente, valorizado por isso, através de um salário digno, através de benefícios, através de uma colocação muito boa no mercado, ele precisa desenvolver. Olha só o que a gente está falando aqui, né? A gente só está falando de coisas que não são técnicas. Então, olha a quantidade de coisas que ultrapassam a seara técnica que se espera um profissional. De fato, ser um profissional raro não é fácil. E aqui, eu quero compartilhar uma coisa aí, junto com o que você falou. Às vezes, as pessoas acham que, beleza, só eu entender de técnico resolve, não.
o jogo muda quando você consegue entender exatamente o que o Edson está te falando. Entendeu? Porque às vezes a gente fica tão naquele vício técnico, eu tenho que saber isso, mas você não pensa no seu posicionamento, em como você resolve os problemas, em como você traz as soluções, como você apresenta para o seu cliente, ou apresenta até mesmo para o seu gerente, né? Então, isso é muito mais além do que isso. Então, a parte técnica é um dos meios, mas você entender todo esse conceito, isso aqui que ele está entregando aqui, pessoal, é ouro. É ouro. Se vocês pegarem isso e começarem a trazer isso para a vida de vocês, se posicionar, isso faz toda a diferença. O técnico, a gente já entende quando vai contratar um tipo de um colaborador, a gente já entende que ele vai fazer. Agora, como ele vai se posicionar perante os problemas? Como ele vai se posicionar perante as dificuldades do dia a dia? Isso sim faz toda a diferença, entendeu? As pessoas não querem simplesmente uma pessoa técnica, ela quer uma pessoa que resolva o problema, certo, Edson? Exatamente. E um ponto... Pode falar. Desculpa, um ponto importante também que é muito interessante até que para que faça sentido para você enquanto profissional, você enquanto um funcionário, um prestador de serviço, enfim, quando você está dentro de uma corporação, e corporação leva esse nome porque tem essa referência a corpo mesmo, porque ali existem membros que conduzem a um objetivo, existe um cabeça, que é o líder, o gestor, existe um DNA, a gente fala muito de DNA de sangue, que passa dentro de uma empresa e que traz o que a gente chama, às vezes, de cultura da empresa e tal. Sim. E quando você está dentro de uma corporação enquanto profissional, uma coisa que também é muito valorizada no mercado é que a liderança enxergue em você esse DNA, enxergue em você essa cultura da empresa, entenda que você está, de fato, conectado com os princípios da empresa ali, a missão, a visão e os valores. E como desenvolver isso? Uma dica-chave para se desenvolver entenda para onde aquele negócio está indo. É muito importante você entender isso, cara. Eu estou aqui, eu estou vindo exercer minha função para ajudar a empresa a chegar no tal objetivo. Você saber para onde a empresa está indo, ter essa informação com você, faz com que o seu trabalho tenha sentido e você tenha mais prazer em trabalhar. E se você está indo trabalhar com prazer, você é uma pessoa produtiva que se conecta com os valores da empresa. Logo, mais uma vez, vão ser pontos que vão permitir com que a empresa te valorize. Porque a empresa valoriza aquelas pessoas em que ela identifica o DNA dela. Porque hoje é muito difícil de achar isso. Pois é, isso aí que você falou faz todo sentido, porque é exatamente sobre isso, pessoal. Quando você começa a ser valorizado e visto na empresa que você trabalha, pelo seu posicionamento, pelas coisas que você faz, e técnico também, automaticamente isso melhora os seus ganhos financeiros. Então, a pessoa acha, beleza, eu vou estudar isso aqui só e vou fazer isso acontecer. Beleza, isso é um meio. O técnico, tudo que a gente ensina na jornada do especialista em automação é tudo que você precisa para sair do ponto A ao ponto B. Então, a gente fala exatamente isso, sobre mentalidade, sobre o que você precisa, como você tem que se comportar, como resolver tanto a parte técnica, mas também resolver esse lado seu, te ajudar nisso, a como se posicionar para o mercado de trabalho, né? E eu acho um tema também muito importante ressaltar aqui também, Edson, é falar da pessoa ela ser multidisciplinar, né? Não ser aquela pessoa totalmente engessada, porque acontece hoje em dia na automação que o cara, por exemplo, ele vai lá e sabe programar só a CLP. Aí não. Aí esse cara ele só faz isso. E não, ele vai perdendo espaço no mercado de trabalho, porque a cada hora que passa, mais profissionais vão aprendendo a fazer CLP, IHM, sistema supervisório, redes. Então, essa quantidade de informação é importante. Por isso que eu acho sempre vantajoso a pessoa ser multidisciplinar também. É verdade. A multidisciplinariedade ela é interessante porque, enquanto gestores, nós estamos sempre buscando a economicidade, a gente está sempre buscando a economia, né?
Então, a gente precisa ter os menores custos, os maiores faturamentos, é a busca de qualquer empreendedor, qualquer empresário. Quando eu encontro um profissional multidisciplinar, eu prefiro investir nesse profissional do que contratar outras pessoas para desenvolver aquelas atividades que ele não sabe. Eu prefiro muito mais, até por questões de economicidade, porque eu prefiro aumentar o salário de uma pessoa que está comigo ali, que tem a capacidade, tem o conhecimento para expandir sua atuação, do que trazer um novo colaborador. Porque para o negócio é muito mais interessante ele investir em quem está dentro. Acontece que muitas vezes a gente não consegue achar profissionais multidisciplinares, o que nos obriga a buscar novos profissionais do mercado. Quando eu gostaria muito de valorizar o que estava comigo, ele já está lá. Se ele está lá, ele não me traz dor de cabeça. Ele é um cara bom tecnicamente, ele sabe se relacionar, e ele tem o conhecimento extra, a multidisciplinariedade que eu busco, acabou, não tem por que eu ir fora. Eu vou contratar no meu mercado interno, que é a promoção. Contratar no mercado interno é a promoção. Exatamente. Então, você acaba perdendo oportunidades, né? Até na empresa que você está atuando, por não ter essa multidisciplina, não ser multidisciplinar, né? Então, por isso, Edson, eu criei esse projeto. Esse projeto eu pensei exatamente nisso. Pô, eu tinha que criar algo que eu pudesse atender várias disciplinas e o profissional ele entrasse junto nesse acompanhamento junto comigo e eu conseguisse trabalhar esses pontos positivos nele para ele conseguir se desbloquear tanto a parte técnica como também o seu posicionamento perante a empresa. Então, para até que ele aumente o salário dele, que ele consiga ter ganhos, né, assumir responsabilidades, né, porque a gente sabe que um fator para que você cresça também é que você assume a responsabilidade e também acaba lidando com a diversidade, correto? E o interessante é que um curso como o seu, por exemplo, que traz tanto conhecimento, agrega tanto valor na vida do profissional, traz para ele uma coisa muito importante, que é a segurança. Sim. Isso é muito importante, porque quando você atua com segurança, ou seja, eu detenho conhecimento, eu fiz um bom treinamento, eu tenho um bom curso, onde eu de fato aprendi na prática ali, eu vi funcionando, eu sei como funciona, eu sei como faz. Quando você entra numa corporação para atuar, você entra com segurança. E isso traz segurança para o dono da empresa, traz segurança para o seu gestor, para o seu líder. Porque uma das grandes dificuldades que temos hoje é numa palavrinha que é muito conhecida por todos, que é delegar. Hoje, as empresas elas têm dificuldade em delegar por não confiarem nos seus colaboradores. Então, quando você vem com o conhecimento que você aprende no curso do Thiago, que é um conhecimento profundo e amplo, e esse conhecimento ele é importante, você gera em si a segurança e transmite ela para o seu líder, para o seu gestor. E repito, quando você transmite essa segurança, você é valorizado. E quando você é valorizado, você recebe todos os ônus disso. Desculpa, todos os bônus disso, né? Isso aí, muito bom, muito bom. Aqui, queria te agradecer aí pelas palavras aí, por esse tempo aí que você dedicou aí para compartilhar um pouquinho desse conhecimento seu. O Edson é um parceiro, eu acho ele eu tenho ele como um cara de referência, eu aprendo todo dia com ele e eu tenho certeza que você passou não só para mim, mas para todos que estão aqui, um conteúdo de muito valor, tá, cara? Muito, muito obrigado mesmo, gratidão imensa. Beleza? Obrigado, Thiago, gratidão é recíproca, obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui poucos minutos, mas estar compartilhando aqui com vocês essas informações. E o conhecimento, o compartilhamento dele é recíproco também. Sempre quando a gente está junto, é de lá para cá e daqui para lá. Aí eu aprendo bastante também com você. Que bom, obrigado, viu? Tamo junto, meu querido. Gente, abraço aí. Obrigado aí pela oportunidade. Tecnicidade é importante. Conhecimento profundo e conhecimento amplo muda a sua história, tá? Muda o jogo. E o Thiago, ele oferece isso dentro do curso dele e vai ser um diferencial competitivo para você dentro do mercado de trabalho, com toda certeza. Que legal. Obrigado, irmão. Até mais. Abraço, gente.
É sobre isso, pessoal. É sobre isso. Exatamente sobre o que a gente acabou de falar com o Edson aqui. Edson, ele é um cara que eu tenho muita referência com ele. Ele é um cara muito bom. Gosto muito dos conselhos dele. E ele é um cara que tem uma visão muito boa do mercado, de posicionamento de colaboradores, posicionamento de estratégia para que as pessoas cresçam no trabalho, cresçam naquele determinada função que eles se posicionam a fazer. Então, pessoal, é sobre isso. Quando você fala sobre a parte de inovação, de automação, a oportunidade que o mercado está dando, isso automaticamente gera o quê, pessoal? Gera vagas no mercado. Olha para vocês verem. Isso aqui é alguns exemplos que eu trouxe de vagas que estão no mercado precisando de pessoas para atuar, tá? E eu te falo isso não só porque eu vim aqui e pesquisei, é porque eu vivo isso também. Então, eu contrato pessoas de automação. Então, a gente sabe o quanto está precisando de pessoas capacitadas, que fazem um bom trabalho na automação e, como o Edson falou, também tem a capacidade de solucionar problemas, é uma pessoa que tem multidisciplinar, né? Então, esses itens são importantes. Isso que vai fazer você ir para um próximo nível, tá? Então, aqui é um exemplo, olha só, olha a quantidade de vagas. Isso aqui foi uma pesquisa rápida que eu fiz, pesquisando sobre algumas vagas de automação, mas tem vagas em diversos estados, né? A gente fala que aqui em Minas, em BH, a Maistec aqui, ó, você vai vir aqui, ó, analista de automação, tem vaga. Nós temos com vaga de automação, tem outras empresas aqui, tem empresas de parceiros nossos aqui também, estão com vagas disponíveis para a área de automação. Então, é muito importante você se preparar, você se capacitar, ter um posicionamento real na sua profissão e você realmente conseguir ter os resultados que você busca, tá? Então, com isso, eu criei um método, né, que vai ajudar essas pessoas que querem sair do básico ao avançado e conseguir uma posição melhor no trabalho ou uma oportunidade no trabalho, tá? De ter ganhos melhores também e se qualificar profissionalmente na área da automação industrial, tá? Eu criei essa jornada do especialista em automação industrial. Esse aqui é um projeto que eu tenho acompanhado o desenvolvimento todo dele, né? Criado ali, pensado em cada módulo que eu estou colocando, cada item que eu estou colocando, cada pessoa que eu estou buscando para ajudar nesse projeto, para que eu consiga, assim, junto com todas essas pessoas, aí tá o Edson aí falando para vocês também que a importância disso, olha só, então não é só técnico, é um conteúdo todo, então eu quero trazer exatamente isso para essas pessoas, mostrar para elas um passo a passo como sair do ponto A ao ponto B ali e conseguir ter ganhos melhores na área da automação. E eu criei a jornada. O que é a jornada? É um caminho de 16 anos que eu tracei passo a passo, porém criei tudo isso uma metodologia. Essa metodologia que eu aplico nos meus alunos para se desenvolverem na área da automação industrial, tá bom? Então, eu tenho desde a área lá, o que é, iniciando na área da programação, o que é um PLC, né? O que é uma EHM, o que é um sistema supervisório, como que funciona, como que eu crio o meu primeiro programa, né? Como que eu faço um motor girar usando uma automação, como que eu faço apertar um botão e acontecer uma ação, como que eu faço criar uma tela no qual eu clico no botão e acontece uma sequência de eventos. Então, eu ensino isso passo a passo nessa jornada. Então, eu te mostro o que é uma EHM, como que programa, o que é um inversor de frequência, o que é uma programação básica, intermediária, avançada. Então, eu te mostro um passo a passo de cada um desses itens, de como que você tem que fazer, qual que é a melhor forma de você fazer para que você consiga se destacar no seu trabalho, entendeu? Então, isso é importante, é você ter uma base que vai te ajudar nisso, né? Então, quando você pega para falar, eu vou trabalhar com automação, ele é um conjunto de fatores que vai te proporcionar o seu futuro, que você quer crescer profissionalmente. Então, por isso que eu criei essa jornada, é um passo a passo.
Então, eu explico para vocês sobre a parte avançada, a gente vai falar sobre sistema supervisório, inversores de frequência, são vários inversores de frequência que a gente vai trabalhar dentro toda essa jornada que a gente criou. Então, você não vai aprender a programar um modelo de inversor, você vai programar vários, para você entender como é que cada um tem uma característica diferente. Para quando você ir para campo, você ir para um processo, para que você precisa fazer alguma atividade, você ter um embasamento técnico de saber solucionar o problema com o conhecimento que você vai estar adquirindo, tá? Você também tem essa parte de desenvolvimento de sistema supervisório. Você já imagina aquelas salas de controle cheias de sistema supervisório? Exatamente, eu vou te ensinar a criar isso do zero, do básico ao avançado. Eu vou te mostrar como que nós desenvolvemos sistemas e colocamos empresas de grandes valores aí que fazem isso, né? Eu vou ensinar para vocês aqui também a automação do nível mais avançado. A gente vai falar sobre plataformas, sistemas híbridos, que é o Plant PX, que é um topo aqui, ó, da nossa pirâmide aqui, da nossa jornada. Então, ele é o topo aqui que você tem toda essa parte de desenvolvimento mais avançado sobre recursos que você vai utilizar, tá bom? E para isso, eu criei toda essa estrutura, falei, beleza, eu quero tirar a pessoa do ponto A ao ponto B. Isso não é uma caminhada, tá? Isso é uma maratona que a gente vai. O objetivo da gente, pessoal, não é que você faça uma caminhadinha pouca, rasa. Então, eu quero que você faça uma jornada, que você entenda o que você precisa fazer em cada um dos momentos. Vai ter momento que a gente vai falar sobre mentalidade, a gente vai falar sobre mercado, a gente vai falar sobre precificação, a gente vai falar sobre o que você precisa, todas as ferramentas que você precisa para você entrar na área da automação e crescer, tá bom? Pensando nisso, a gente começou fazendo toda essa jornada com o sistema utilizando da plataforma, uma das plataformas mais utilizadas no mundo, que é a Rockwell. Então, a Rockwell hoje é uma das plataformas mais utilizadas em todo o mundo. Então, ela é toda criada, essa jornada, baseada nessa plataforma. Mas, como um desenvolvedor, o que eu busquei? Eu falei, quero mais. Eu quero que os alunos tenham acesso a mais coisas, mais informações, mais coisas que vão agregar o currículo dele para ele poder conseguir alcançar o objetivo dele. Eu criei alguns bônus que fazem todas as diferenças, tá? Faz toda a diferença. Esse aqui é o caminho da jornada que eu fiz para vocês. O módulo 1, o que você vai aprender, o módulo 2, que você vai aprender, o módulo 3, 4, 5, um por um. Aqui você vai aprender cada uma dessas coisas. Aqui você vai entender como desenvolver programas de CLP e iniciar na área da automação utilizando Connect Component Workbench. Isso aqui é o CCW. Você vai começar a aprender como criar um projeto no CCW. Depois você vai aprender como fazer uma EHM no CCW. Então, é o software da Rockwell que você utiliza para programar os micro PLCs, que é os micro 800. Então, você utiliza esse software aqui. Aí, depois, vou te mostrar como, utilizando esse software, como que você faz para comunicar com inversores de frequência. Então, o que eu tenho que fazer para fazer um motor girar numa velocidade que eu quero, né? Então, quando você está no carro, você aperta o acelerador, automaticamente a sua velocidade aumenta. Você aperta o freio, diminui, e você faz uma aceleração e desaceleração, correto? A mesma coisa acontece no inversor. Eu consigo acelerar ele para ele girar mais rápido e também ele gerar com menos velocidade. Então, eu consigo fazer tudo isso e eu ensino aqui a fazer isso utilizando o CCW. Depois, eu utilizo uma outra ferramenta da Rockwell também, que é o RS Logix 5000 e o Studio 5000. Um dos softwares bastante utilizado no mercado de automação industrial também. Então, aqui, eu já te ensino uma outra ferramenta. Tá vendo? Eu fui pegando todas as ferramentas do mercado que existem nas indústrias, né, em máquinas, em processos, e fui criando uma metodologia para te ajudar nisso, tá bom? Então, olha aqui. Aqui você vai aprender sobre como desenvolver
um projeto utilizando o RS Logic 5000 e Studio 5000. Então, para vocês que não sabem, aqui a gente desenvolve toda a parte de Compact Logic e Control Logic. Então, você vai aprender a programar tanto Compact Logics quanto Control Logic. São PLCs de médio e grande porte, tá bom? Depois, você vai aprender aqui, ó, desenvolver IHMs, utilizando o FactorTalk ME. É um outro software que você também desenvolve a parte de IHM. Então, você vai ver, é todo um sistema aqui para te ajudar, para que você consiga ter seus resultados, tá? Agora, voltando aqui, ó, a gente tem o quê? O Studio 5000 CLP avançado. Eu quero te ensinar também essa parte avançada. O que você precisa do básico ao avançado, lembra que eu falei? Para que você consiga ter uma boa remuneração na área da automação. Aqui eu vou te mostrar isso aqui. Inversores de frequência, aqui eu coloquei dois tipos, o 525 e o 753. São inversores do PowerFlex, que a Rockwell utiliza para fazer acionamento de motores. Então, aqui eu explico um passo a passo como você vai parametrizar, programar eles para comunicar via Ethernet IP, um dos protocolos mais utilizados na indústria, tá bom? E aqui a gente vai falar sobre sistema supervisório. Aqui eu falo um pouco para você quais sistemas supervisórios que tem no mercado e a gente desenvolve o sistema do FactorTalk SE, que é o FactorTalk que você desenvolve tanto o standalone quanto cliente-servidor, que também são funções que você utiliza. Aqui no módulo 10, você desenvolvendo aplicações utilizando o PlantPX, é aquele sistema híbrido que eu mostrei para vocês, como que a gente vai fazer para configurar. Pensando nisso tudo, o que que eu fiz? Eu criei um módulo inteiro, completo, sobre programação de CLP e HM da Schneider, tá? Isso aqui tem uma parceria com o Rafael também, especialista em Schneider, que ele está junto comigo nesse projeto, para que a gente consiga aqui sim desenvolver projetos de alto padrão utilizando outro tipo de plataforma, não é mais Rockwell, é Schneider. Então eu consigo usar tanto a parte de CLP quanto a parte de HM. Então você vai ver aqui o M221, M340, M580, que são softwares, são hardwares, né, CLPs que já utilizam, né? E aqui eu dei um exemplo para vocês, tá vendo? Eu poderia estar passando ele por 1.297, o preço dele hoje, tá? Eu coloquei aqui, nesse aqui, para mostrar para vocês. Vendo também, eu vi a necessidade de criar um módulo também completo sobre programação de CLP e HM, utilizando o TIA Portal. Porque todos os desenvolvedores que a gente verifica, que desenvolvem plataformas, ele programa tanto Rockwell quanto Schneider e também Siemens. Então, eu coloquei também na nossa jornada um módulo completo de Siemens. Então, você vai aprender a programar, fazer download, upload, editar, fazer modificações online, mudar o hardware, ligar ele, interligar a parte elétrica. Você vai aprender tudo isso nesse módulo aqui, tá bom? Tem tudo isso aqui já para vocês. Aqui é sobre o supervisório Ellipse E3. Aqui você vai aprender um outro supervisório, bastante utilizado no mercado também, que é o Ellipse E3, que você pode desenvolver também telas, né, para comunicando com... Aqui a gente fez aulas que você vai comunicar tanto com o CLP, o S7200, o M340 da Schneider, o CLP Micrologics da Rockwell, o Contrologix. Então, eu mostrei diversas formas de como você ter uma planta funcionando todo o supervisório, comunicando com esse tipo de PLC, tá bom? E aqui também a gente colocou um banco de dados na prática. Então, como desenvolver sistema supervisório utilizando o banco de dados? Aqui eu mostro para você um passo a passo como você vai fazer essa parte de integração com o banco de dados, tá bom? Então, você vai aprender tudo do absoluto zero a programar essa parte de banco de dados. E vocês viram que eu coloquei o preço em cada um deles, né? Então, além disso, você tem o suporte personalizado. O que é? O suporte direto no grupo do WhatsApp, é um grupo de
alunos que a gente coloca ali, as pessoas vão mandando as dúvidas, eu e minha equipe vai respondendo, direcionando elas. Então, recentemente a gente recebeu uma dúvida lá que o pessoal estava com problema na rede DeviceNet, que não foi apresentado no curso, mas ele estava com uma dúvida. Automaticamente a gente correu atrás para ajudar ele a resolver o problema. Então, você tem uma base, você tem um ambiente de pessoas em busca do mesmo resultado. Então, isso é importante. O ambiente modela as pessoas. Então, quando você está perto de mais pessoas com os mesmos objetivos, com os mesmos interesses, isso vai proporcionar você a conseguir, a buscar um resultado melhor, tá bom? E você tem 15 dias de garantia, tá? Essa garantia aqui é uma garantia que eu coloquei para vocês porque eu confio muito nessa jornada. Eu confio muito na metodologia implementada de tudo que eu estou apresentando para vocês. E para dar mais segurança, que 7 dias, antigamente era 7 dias, 7 dias de garantia é obrigação nossa dar como direito de consumidor. Eu coloquei 15 dias para mostrar para vocês que eu garanto que você entrar, você vai conseguir ter os resultados. Então, você tem 15 dias ali para estudar, para ver se é do seu interesse, aquilo que você está gostando ou não. Então, assim, eu acredito totalmente nessa metodologia, tá? E, olha só, se eu pegasse 15 dias, mais o bônus, daria 6.035, né? Seria 5.988, uma diferença que eu coloquei aqui, 6.035 de tudo isso que vocês estão vendo. 6.035. Mas se você comprar hoje, não vai sair nem pela metade, que seria 3.017,50. Por quê? Eu resolvi criar isso aqui para as pessoas terem condição de entrar. Eu quero que as pessoas que entram, elas tenham condição de entrar e poder sair do ponto A ao ponto B da mesma forma que lá atrás eu fiz. Antigamente, eu não tinha essa referência toda para estudar, mas eu precisava aprender e se desenvolver na área da automação. Foi aí que eu busquei procurar muito, eu li muito manual, eu aprendi muito, eu fui testando muita coisa e criei esse método, tá? Então, mas eu saí do básico, eu não tinha nada, não sabia nem o que era CLP. Hoje eu já desenvolvo projetos de grande porte para grandes empresas, né? Eu sou responsável, eu sou dono de uma empresa de automação industrial. Então, olha só, eu saí um cara que morava no interior de Brumadinho e hoje eu sou um cara que é responsável de uma empresa de automação industrial com mais de 80 funcionários. Então, eu estou mostrando para vocês que é totalmente possível uma pessoa que trabalhava no interior de Brumadinho, veio para a cidade, era repositor de supermercado e hoje toma conta de uma empresa de automação. Tá bom? E somente para essa turma, eu ia deixar o valor normal dele de 1.497. Hoje é 1.497 que você poderia levar isso. Mas eu pedi para o meu time, junto, conversamos e criamos essa super promoção aqui, ó. 12 vezes de R$ 69,56. Nós estamos falando de R$ 697 à vista. Então, assim, é um preço que é muito em conta, perto do que tudo isso que você vai receber, toda essa metodologia, todo esse acompanhamento, esse passo a passo, é muito em conta, né? Então, se você pegar esse valor lá, 697, e dividir por 30, dá R$ 23 por dia, né? Olha só, é menos que um sanduíche, né? Então, vamos lá. Se você hoje tiver interesse, comprometido em ter resultados melhores na área da automação e quiser um acompanhamento de perto, tanto a parte técnica quanto a evolução de inteligência emocional, o que você precisa fazer, posicionamento, capacidade de resolver problemas, ser um cara multidisciplinar, aprendendo tudo isso que eu estou te falando, eu vou pedir para o meu time disponibilizar o link na descrição aqui do YouTube. E você vai ter acesso a isso aqui por esse preço, R$ 697, gente. É muito barato perto da quantidade de informação, quantidade de conteúdo que tem aqui, né? Então, eu indico muito vocês a entrarem nisso. Olha só,
vamos lá, vamos recapitular. O que você vai receber? Vai ser a jornada do especialista completa, mais programação do PLC e HM Schneider, mais programação do PLC e HM Siemens, Ellipse E3, banco de dados, tudo isso por R$ 69,56, pessoal. Então tá aqui. O link está na descrição. Eu pedi o meu time para colocar o link, deixei o QR Code aqui, caso vocês quiserem acessar pelo QR Code. E, assim, um conselho que eu posso dar para vocês é que lá atrás eu busquei muito uma oportunidade de ter um direcionamento na automação, saber o que era necessário para estudar, para me correr atrás e poder me desenvolver na área da automação. E eu não tinha isso. Foi por isso que hoje eu criei esse projeto. Eu criei todo esse projeto para que, assim como as pessoas que como eu estava lá atrás, hoje elas estão buscando crescer no mercado de trabalho, eu criei essa metodologia. Então, por isso que eu criei essa metodologia, pela necessidade que eu também já passei de querer crescer no mercado, mas eu não sabia o que eu tinha que estudar. Aqui não, aqui eu vou te mostrar uma trilha. O que você tem que estudar na Rockwell? É isso. O que você tem que estudar na Siemens? É isso. O que você tem que estudar no Schneider? É isso. Como que eu desenvolvo sistema supervisório? Assim, eu quero desenvolver sistema supervisório para grande porte, grandes empresas, como Vale, como Fiat, como Gerdau, como outras mineradoras que a gente tem no mercado, várias indústrias de rações, automotivas. Então, gente, para você programar isso, para você criar isso, você precisa de uma base, de um direcionamento, um passo a passo para as pessoas te mostrarem o que você precisa fazer para você conseguir ter ganhos como esse. E olha só, vamos olhar aqui tudo que você vai receber. É um conteúdo muito grande e você recebe também todas as atualizações. Então, por exemplo, eu vou criar um modo novo do PLC, o CLP da GE. Aí eu vou desenvolver e coloco lá. Eu coloco lá para as pessoas poderem estudar. Então, você não paga mais nada por isso. Toda vez que eu for atualizando, você vai ter esse acesso lá. Então, por isso que é muito importante você entrar. Essa é uma promoção que você não vai ver isso aqui, esse preço novamente. Você não vai ver, porque a gente não vai vender nisso mais. Mas eu queria criar algo para que essa turma do início do ano ela pegasse e começasse a estudar e trabalhar e começasse a ter resultados esse ano de 2023. Gente, a gente está no início do ano. A gente está no início do ano. É muita coisa que tem para acontecer. O ano vai passar de todo jeito. Então, por que ele não passe com você com uma estratégia, com um passo a passo de coisas que você pode fazer para que você melhore o seu salário? Pensa o seguinte, o quanto é importante você ter um plano. O ano vai passar de todo jeito, mas quando você tem um plano, que você quer sair do ponto A e ir para o ponto B, o que você tem que fazer nessa jornada é exatamente aonde que eu entro. Onde que eu posso estar te ajudando, o que você pode estar fazendo para conquistar esse objetivo, tá? Então, as inscrições estão abertas, aproveita, a gente ontem abriu as inscrições, a gente está no mercado, a gente está vendo que é um preço muito acessível, eu acredito muito. O conteúdo que está aqui vale muito mais, e eu não estou falando que é pouca aula, eu estou falando que são aulas que realmente você precisa, tá bom? Agora, se caso vocês tiverem dúvidas, coloca para mim no chat aqui, que eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Esse preço é para tudo? Rockwell, Schneider, Siemens, Ellipse? Exatamente, tá? Ô Marcos, e é uma coisa que até às vezes a gente duvida, né? Fala assim, mas é tanta coisa. Exatamente, mas é tudo aquilo que você precisa para você se tornar um especialista. Por isso que eu coloquei. Você poderia, só com a jornada, se destacar e ser um especialista em automação. Só que eu coloquei mais coisas para mostrar para vocês que, indiferente que o mercado mostrar, não, eu não tenho Rockwell, eu tenho Siemens aqui, você tem conteúdo para isso, você tem um embasamento para você se destacar, ser referência,
ter uma oportunidade melhor aí no mercado de trabalho, tá? Por isso que eu criei todo esse combo. Tá de graça. Não acha esse preço em lugar nenhum. Exatamente. E, gente, aqui, eu tenho referência para falar disso. Eu trabalho na área da automação. Eu tenho uma equipe inteira aqui, ó, programando CLP. Você pode ver que aqui, ó, nas mesas é cheio de CLPs aqui, o pessoal está programando. Aqui tem Rockwell, Siemens, Schneider, vários tipos de CLPs. Então, eu não estou falando isso aqui, não é balela, não. Tá aqui, ó. Tá aqui, tudo aqui para mostrar para vocês aí. A gente trabalha já na empresa, eu trabalho na empresa, né? Sou diretor da empresa. Tem 8 anos, né? Eu criei essa empresa, criei toda essa estrutura para poder, junto com essas pessoas aqui, trabalhar e desenvolver sistemas de automação de pequena a grande porte. Por isso, se eu te falo, cada item que está aqui, ó, dentro desse curso, é exatamente para agregar profissionalmente para você, tá? E lembrando que não é somente a parte técnica aqui. Aqui a gente está falando muito mais além do que isso, né? O que você precisa para ser um profissional, para se destacar no mercado de trabalho? Tá aqui e a gente fala sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui as dúvidas. Se tem dúvidas, podem colocar para mim, tá, pessoal? Eu vou respondendo aqui para vocês. Muito bom, muito bom. E aí, gente, vocês gostaram? Gostaram da participação do Edson? Ficou muito bom, sem dizer a qualidade de conteúdo. Exatamente, Luiz. É uma qualidade que eu preparei com muito carinho aqui para trazer o melhor conteúdo de automação industrial no Brasil, tá? Então, eu tenho um conselho para dar para vocês, entra nessa jornada, pratique, buscam crescer profissionalmente, assim como eu também cresci. Então, eu acredito muito que vocês podem se destacar muito nesse mercado de trabalho aí, tá? Vamos ver aqui. 697. Gente, tá um preço muito bom. Muito bom. Boa noite. Cheguei agora. O acesso é vitalício? Tem os programas para a gente treinar? Tem sim, Antônio. Ó, os programas tem tudo lá para vocês poderem treinar, fazer download, treinar, configurar, poder programar. E o acesso, ele não é vitalício. O acesso, ele é um acesso de 1 ano. De 1 ano nessa plataforma. Por quê? Porque 1 ano é o tempo suficiente para você sair do básico ao avançado e começar a ter um resultado, tá? Quando você deixa o sistema vitalício, o que acontece? A pessoa ela tem um conforto de ver depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas o que eu quero mesmo é que você tenha resultados. Então, o que você precisa de ter resultados? Estudar e aplicar. Estudar e aplicar, estudar e aplicar. A nossa metodologia é baseada nisso. Por isso que é 1 ano de acesso. Então, você vai estudar e aplicar. E a gente vai te acompanhando nisso para você crescer na área aí, tá? Sem problema, Antônio, não tem problema. Comprei ontem, ainda está faltando muito conteúdo, não está tudo postado. O Jefferson, está postado sim. O que acontece? A partir depois de 7 dias, né? Porque você entra, aí tem 7 dias. Depois desses 7 dias, todo esse conteúdo é disponibilizado para você, tá bom? Você vai ter os links de acesso para todo esse conteúdo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Hoje, o que tem disponível para você lá, nos 7 primeiros dias, né? Você pega lá, mais de 200 aulas que tem lá já disponíveis. Aí, depois do 7º dia, é desbloqueado os outros módulos. Aí você começa a ter acesso a todos os outros módulos, tá bom? Então, se você comprou ontem, provavelmente na sexta-feira ou sábado já deve estar disponível para você. Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui. Fala aí para mim. O que vocês acharam? Vocês acharam uma oportunidade boa de entrar na área de automação industrial? Ou quem já trabalha? Quem trabalha na área da automação e está buscando
ter um ganho melhor na área profissional ou quem não trabalha? Digita para mim aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui o pessoal postando. Sim, parece que o pessoal não está com dúvida, então está bem tranquilo. Então, pessoal, eu aguardo vocês aí na jornada do especialista em automação industrial. A gente até uma pergunta. Quanto tempo para concluir o curso completamente se estudar de 4 a 5 dias na semana? Ô Marcos, você acaba esse curso muito rápido, muito rápido. Se você estudar de 4 a 5 dias por semana, 1 hora, 2 horas, assim, você acaba muito rápido. É muito rápido, tá? Boa noite. Trabalho na sua empresa e busco crescer na área de automação. Arthur, tudo bem, Arthur? Aí, ó, Arthur é um exemplo que trabalha aí na empresa comigo aqui. E ele está buscando também crescer na área da automação industrial. Então, a gente faz todo acompanhamento, toda a estratégia junto. Seja muito bem-vindo, tá, Arthur? Trabalha aí com a gente aqui. Sou eletricista industrial há 20 anos e acesso à automação do básico, para ver falhas, fazer alguns forces, mas nada de programar. Acho uma grande oportunidade um curso desse. Exatamente, Antônio. Então, às vezes a gente trabalha como eletricista e está buscando uma oportunidade de querer entrar na área. Eu tenho aqui colaboradores que começaram na automação, começaram na elétrica e hoje estão migrando na automação, né? Então, você imagina, eram pessoas que queriam estudar automação, mas não tinham uma oportunidade. Aí a gente conseguiu migrar eles da elétrica para automação. Então, se você é eletricista e está buscando uma oportunidade também, é uma ótima oportunidade, tá? Isso aí realmente é uma possibilidade muito grande de acontecer. E, Antônio, cada vez mais que você for estudando, se posicionando, conforme a gente conversou nessa live, é inevitável que você vai crescer cada vez mais no mercado de trabalho, tá? Isso aí, pessoal. Que bom, pessoal. Fico muito feliz de poder compartilhar com vocês aí, criar um projeto desse aqui, que eu deixo de uma forma mais acessível para as pessoas que querem realmente entrar e criar, desenvolver projetos de automação, tá? Então, eu quero finalizar essa live aqui informando para vocês assim que eu desejo do fundo do meu coração que vocês cresçam, que vocês busquem conhecimento, que vocês consigam sim emprego e de uma forma que vocês cresçam no trabalho que vocês estão trabalhando atualmente, ou quem não está ainda consigam trabalhar na área da automação, porque é uma área que, tipo assim, eu vivo isso, eu amo o que eu faço, eu gosto muito e acredito que as pessoas sim possam entrar nessa área e desenvolverem e ajudar as suas famílias e crescer dentro dessa área do mercado de automação, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês, a gente se encontra lá do outro lado, na nossa plataforma, na aula de abertura, tá? A gente vai ter uma aula de abertura com todos os alunos e lá a gente vai passar todas as instruções. Quanto que vai liberar os módulos? Quais são os cursos que você tem que assistir primeiro, as primeiras aulas? Qual que é a jornada que você vai fazer, tá bom? Então, encontro com vocês do outro lado lá, tá bom? Muito obrigado. Uma noite muito abençoada para vocês. Até mais.